no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O mês de maio, com a data marcante do dia 1º, tem mais reflexão sobre as condições para homens e mulheres garantirem os benefícios da Previdência Social. Quem não paga o INSS não tem direito à aposentadoria. E no caso do MEI, microempreendedor individual, com 5% de contribuição, é possível garantir todos os benefícios e também a aposentadoria. Mais detalhes agora com o repórter Carlos Alberto. A semana marcada pelo dia 1º de maio nos leva também à reflexão sobre a proteção dos trabalhadores na área da Previdência Social. Homens e mulheres têm amplas condições para usufruir de todos os auxílios pagos pelo INSS. Há, porém, para quem sonha com auxílios e aposentadoria, uma exigência: que seja homem ou mulher, contribuinte ou segurado especial da Previdência Social, nesse caso, para quem vive da atividade agrícola ou da pesca. Quem não paga o INSS não tem direito à aposentadoria e poderá conquistar aos 65 anos de idade um BPC, benefício de prestação continuada. Você tem também a opção de pagar como autônomo e, para quem é MEI, recolher 5% sobre o salário mínimo. Muita gente desconhece, porém, os benefícios que essa contribuição pode proporcionar. Uma pesquisa da plataforma Mais MEI revela que no Brasil, 23,49% dos microempreendedores individuais não sabem que possuem benefícios previdenciários. As informações do INSS apontam que em todo o país são pelo menos 15 milhões de pessoas cadastradas como MEIs. Quem contribui como MEI tem direito à aposentadoria, ao auxílio por incapacidade temporária e ao auxílio maternidade. E, no caso da aposentadoria, a mulher consegue o benefício com 62 anos. E, no caso do homem, 65 anos, desde que tenham 180 meses de contribuição. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Sobre este assunto eu converso agora nos estúdios do Jornal Alerta Geral com o professor e advogado Paulo Bacelar, companheiro das nossas manhãs de sábado, tirando as dúvidas na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, esse percentual de 23% de microempreendedores individuais que desconhece os próprios direitos previdenciários é alto, muito alto? Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Luzenor, é um número bem relevante, né? Agora, desse número, Luzenor, além de muitas não conhecerem os seus direitos, tem aqueles também que se cadastram como MEI e não são MEI, na verdade, porque querem pagar menos a Previdência, que é 5% do salário mínimo, e ter direito à aposentadoria, e não só aposentadoria, mas como salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios. Mas só não se aposentam por tempo de contribuição. Aquelas contribuições, quando tinha antigamente, né, antes da reforma da Previdência, o homem com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição, mesmo com as regras de transição após a reforma da Previdência, essas pessoas que são MEI não têm direito a esse tipo de benefício, somente só vão se aposentar por idade. Mas mesmo pagando menos a Previdência, e muitas vezes não sendo empreendedores, ou seja, não trabalhando com empreendedorismo, porque qual foi a grande chave dessa contribuição ser menor? Para incentivar aquele que tem um comércio, aquele que tem um mercadinho, fazer um investimento na sua carreira e poder até crescer, né? E passar para uma empresa do Simples, por exemplo, que ultrapassando aquele faturamento, né? Mas muitos deles só pensam realmente nessa questão da Previdência. E o pior, muitos deles ainda param de contribuir, mesmo com o MEI aberto, e fica aquele débito gigantesco contra essa contribuição que ele não paga. Diante dessa exposição, professor Paulo Bacelar, qualquer pessoa pode contribuir como MEI? Por exemplo, uma pessoa que é aposentada como servidora pública, está na faixa dos 55 anos de idade, pode recolher como MEI e garantir com 15 anos de contribuição uma nova aposentadoria? Ela pode sim, ela pode, dependendo da atividade, né? Tem uma lista de atividades que permitem a pessoa ser MEI, né? Por exemplo, advogado não pode ser MEI.
ele tem que ser pelo Simples. Então, existem algumas profissões que não podem ser como MEI. Agora, a proibição também é para quem já tem uma outra empresa, para quem já é empresário, para quem tem uma sociedade já constituída, né, pelo Simples ou pela empresa de sociedade limitada. Então essas pessoas não podem ser MEIs e também tem a relação de atividades que garantem a pessoa ser MEI. No nosso bate-papo aos sábados, você costuma responder perguntas e dar orientação sobre as pessoas que estão na condição de microempreendedoras individuais e deixam para lá aquela atualização de pagamento junto à Receita Federal. Quando isso acontece, essas pessoas acordam e querem pagar de forma retroativa. Isso é possível para garantir nessa retroatividade o tempo de contribuição para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Veja bem, Luciano, o que é o MEI? Para a Previdência Social, o microempreendedor individual, ele é considerado um contribuinte individual. Então tem aqueles tipos de segurado que a gente sempre fala aos sábados, né? O contribuinte individual, aquele que exerce atividade remunerada, tem o facultativo, aquele que não contribui, que não tem uma atividade remunerada, mas quer contribuir porque quer ficar debaixo do guarda-chuva da Previdência. Tem os segurados empregados, trabalhadores rurais, enfim, é uma espécie de segurado da Previdência. Nessa espécie ele é chamado de contribuinte individual. O contribuinte individual, ele tem que contribuir durante 15 anos para se aposentar por idade, 65 anos de idade, o homem, 62 anos de idade a mulher, e ter 15 anos de contribuição. Só que quando ele deixa de contribuir, ele mantém aquele tempo de qualidade segurado, aquele estado de graça que a gente chama. Então, se ele tem mais de 10 anos de contribuição, como MEI, ao parar de contribuir, ao ter a última contribuição paga, ele mantém a qualidade dele por 2 anos, por 24 meses. Se ele tem menos de 10 anos de contribuição, ele mantém essa qualidade de segurado após a última contribuição, parou de contribuir, ele mantém por 12 meses esse período de graça, que a gente chama de qualidade de segurado. Então, nesse período de graça, que pode ser 24 meses ou 12 meses, ele poderia sim pagar o atrasado, aquele período atrasado, aquele um ano atrasado, e aquilo contaria para a aposentadoria dele no futuro. Agora, se ele passa desse prazo, que é o estado de graça, que pode ser 24 meses ou 12 meses, dependendo da última remuneração, mesmo que ele contribua com esse atrasado, que ele faça esses débitos anteriores, ele não vai contar para a aposentadoria dele, porque ele já deixou de ser segurado, já perdeu a qualidade de segurado e não teria condição. Então, olha só o que acontece. Para esses segurados que param de contribuir e passam do prazo de manutenção da qualidade de segurado, ele vai ficar com débito, vai ter que pagar, a Receita Federal pode executar aquela dívida e ele vai ter que pagar e não vai se aposentar com aquele tempo porque ele deixou de ser segurado. Então, esse fato é importante para todo mundo saber, que não deixe de contribuir. Se quiser parar de contribuir, se não quiser mais empreender, se não quiser mais ter aquela dívida, ele tem que dar baixa no MEI, dar baixa naquela empresa, né? Porque é uma empresa individual, e aí não fica com a dívida e também ele pode contribuir de outras formas. Uma pergunta aqui para o público feminino, professor Paulo Bacelar. As mulheres que engravidam estão contribuindo como MEI, têm direito ao salário maternidade ou elas precisam apresentar no pedido do benefício um número mínimo de contribuições ao INSS para viabilizar esse salário maternidade? Perfeito. Então, como ela é segurada contribuinte individual, se enquadra na categoria de contribuinte individual, ela precisa sim ter uma carência mínima de 10 contribuições anteriores ao parto. Professor Paulo Bacelar, para você, ouvinte internauta, estamos nesta sexta-feira antecipando a nossa conversa sobre a Previdência Social, direcionando hoje o nosso bate-papo sobre os microempreendedores individuais. Amanhã, às 7 horas, pelo rádio e pela internet, tem o professor Paulo Bacelar aqui comigo no Jornal Alerta Geral. No sábado, edição especial Caminhos da Aposentadoria, tirando dúvidas na área da Previdência Social. Vamos ter resposta nessa área
de microempreendedores individuais, para o Evangelista em Camusim, a Marta Souza em Quixeramobim, o José em Granja, que nos encaminharam dúvidas sobre MEI. Então, a você, ouvinte internauta, e a quem também nos mandou pergunta, como por exemplo a Ana Célia em Oroz, a Lourdes em Itapipoca, a Silvana em Horizonte, o Marcos em Nova Russas, Francineide em Jaguaribe e Claudiane em Crato, todos terão e todas terão resposta neste sábado no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, um bom dia, uma boa sexta-feira, confirmada a sua presença neste sábado, aqui nesta conversa tão importante para a população do Ceará? Com certeza, Luciano, confirmadíssimo, estaremos aqui amanhã de manhã, a partir das 7 horas, conversando com todos os ouvintes. Então, fique ligada, porque amanhã, cedinho, eu estou com o professor Paulo Bacelar na área da Previdência Social. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida, que chega para antecipar assuntos da área política. Beto Almeida, bom dia!